E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar então os assuntos da nossa semana 2 do PET 4, né? Vamos continuar falando sobre os impactos ambientais que acontecem na natureza. Semana passada nós falamos sobre as queimadas. Essa semana vamos falar um pouco sobre o solo, recordar os conceitos de solo que a gente já tinha aprendido no ano passado e vamos ver um pouco dos impactos que destroem o solo e que atrapalham a estrutura dele para ter o plantio, ter toda a saúde, as plantas poderem crescer ali, certinho? Então, a atividade do PET dessa semana, ela vai estar lá na página 29, semana 2, onde a gente estudou sobre o solo, as partes dele, reviu tudo isso. E as atividades estão na página 31, no finalzinho da página 31. Então, vamos começar aí. A número 1. Cite as funções do solo no ecossistema. O solo, pessoal, ele tem várias funções, não é simplesmente só o lugar que a gente pisa ou o local onde a gente planta. Esse esqueminha que tem aí no pet de vocês, lá na página 20, na página 30, ele resume muito bem todas as funções do solo. Vamos começar vendo aqui. A construção de... Vamos começar aqui de baixo. Base de construções humanas, né? Tudo que a gente faz é construído em cima do solo, né? É o material de suporte que a gente vai ter. Regulação de enchentes, porque o solo, ele, quando ele está bem firme, ele ajuda a manter a margem dos rios bonitinha no lugar. Então, se o solo está bem firme, fixo, com toda aquela mata ciliar passando em volta dele, ele ajuda a segurar um pouco. E caso dá uma cheia, o rio ele não sobe tanto, ele não sai destruindo tanto. Ele ajuda a segurar um pouco. Ele absorve bem essa água para impedir que o excesso inunde uma rua. Então o solo tem essa capacidade de manter essa estrutura. Habitat para os organismos, né? Os seres vivos vão viver no solo, seja sobre ele ou no subsolo. Os seres vivos dependem do solo para viver, para ser o local onde eles vão construir suas casas, desenvolver suas atividades. A produção de alimentos, fibras e combustíveis, quando a gente pensa no solo, principalmente para o ser humano, a gente já lembra de agricultura. É no solo que a gente vai plantar nossos alimentos, plantar matéria-prima para várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia. A ciclagem de nutrientes, aquela renovação da matéria orgânica que os decompositores fazem. Um animal morre, os decompositores se alimentam disso, eles decompõem aquele organismo morto. Com isso, eles transformam a matéria orgânica, o corpo daquele animal, em adubo, em sais minerais que vão cair no solo e adubar ele. Esses sais minerais vão para as plantas e começa o ciclo todo de novo. Então o solo está ativo nessa ciclagem de nutrientes, no ciclo da matéria na natureza, por conta que é nele que os nutrientes depois da decomposição vão cair. A regulação do clima, porque o solo, por conta da absorção de água, a evaporação da água que está no solo e a presença de plantas ali no solo ajuda nessa regulação do clima, a captura de carbono que reduz o aquecimento global ou a falta dessas plantas que aumentam. Percebe que um solo com plantas, com árvores, ela é uma região mais fresca, uma região mais com clima mais tranquilo. Um deserto, aquele solo arenoso, sem plantas, sem nada, você vê que ele é muito mais quente, muito mais seco. Então o solo ajuda nessa atuação do clima, do tempo. E a purificação da água. O solo, a gente falou disso no passado, o solo filtra a água da chuva cai no solo, a água vai infiltrando, e com isso o solo e as pedrinhas que estão ali misturadas servem de filtro para essa água. Quando ela chega ali no lençol freático, lá no fundo, ou em algum aquífero, essa água vai estar meio filtrada, vai estar um pouco mais limpa, vai ter perdido alguma das impurezas. Então ele também atua aí. Então, como a gente pode ver, o solo ele tem muitas funções na natureza. Ele não é só simplesmente aquela terra que está ali, a gente pisa em cima. Ele tem muita coisa, muita participação e que é importante para a nossa sobrevivência de todos os seres vivos. Então, pensando mais ou menos nisso, é o que vocês tinham que escrever nessa questão número 1. A 2. Observe a imagem abaixo. Identifique o tipo de impacto ambiental evidente e cite consequências para o solo. Então, você tem um monte de toras de árvores aqui cortadas. Que impacto ambiental é esse? Qual que é o nome desse processo aí de corte de árvores? E o que isso faz mal para o solo?
o solo vai ficar descoberto. O que um solo descoberto acontece com ele? Ele pode ser varrido pelo vento, a água da chuva manda os nutrientes embora, ele fica pobre, dificilmente algo vai nascer, acontece erosão. Tudo isso é coisas que acontecem de impacto no solo e que quais deles são associados com essa falta de árvores. Número 3. Com base nos estudos sobre o solo, responda. Como o solo é formado? O solo, pessoal, ele tem uma formação bem com várias etapas, que começa numa rocha mãe, ou chamada de rocha matriz, né? O solo ele veio de uma rocha, de uma pedra, o planeta inteiro era uma bolota de pedra que foi se transformando por ação do intemperismo. Intemperismo é o desgaste que essa rocha sofre, seja físico por temperatura, gelo, chuva, vento, água que vai caindo ali, biológico, né? Seres vivos, bactérias, animais, líquens, musgos, plantinhas que vão esfarelando essa rocha, ou a água da chuva, no caso uma chuva mais ácida, a parte química ali que desgasta. Começou, gente, o solo acredita-se com uma rocha nua ali, em exposição no ambiente. Aí começou, vai vir chuva, vento, e vai levando partículas dessa rocha, vai esfarelando ela. Aí então começa a formar uma areinha, uma terrinha. Ali já nascem líquens, musgos, pequenas plantinhas. Repara, às vezes você vê uma região com muita pedra, tipo aquelas pedras grandes que a gente vê no meio de cafezal. Você vê que tem umas farelinhos, e no meio desses farelinhos já tem umas plantinhas. É o começo de uma formação de solo ali. Quanto mais essas plantas vão crescendo, as raízes vão se aprofundando no solo, essa pedra vai sendo desgastada, aí aumenta o solo, as plantas vão morrendo, vão se decompondo, isso vai criando adubo. Então aqueles farelos de rocha vão se transformando em algo mais completo, com nutrientes, com adubo, até que cada vez mais o solo fica próprio até você ter grandes árvores. Então a formação do solo começa assim, desde uma rocha, que vai passando por várias etapas até o solo como a gente conhece aí a Terra. Os principais tipos de solo, vamos só dar uma lembrada nisso que a gente viu sobre eles no ano passado. Nós temos vários tipos de solo, depende da quantidade de material misturado ali. O solo argiloso, que tem muita argila, lembra que ele é um solo muito úmido, ele fica encharcado muito fácil, né? Porque ele tem pouca permeabilidade, a água não passa por ele, a água fica empoçada. O solo arenoso, que já é um solo muito permeável, a água passa direto, tanto que uma areia, você molha ela, passa um tempo, ela já está seca, ela não segura a água. Temos o solo humoso, o solo umífero, que ele já é um solo próprio para plantio, ele tem matéria orgânica, aquela terra mais escura, cheia de adubo, cheia de nutriente para as plantas poderem usar, né? E isso vocês encontram logo acima no PET também, fala certinho desses tipos de solo e as características dele. Letra C. Qual tipo de solo é mais fértil para a agricultura? E justificar a resposta. Vocês vão ter que falar desses tipos de solo que existem, principalmente o arenoso, argiloso e o umífero. Qual que é o mais fértil? Qual que é aquele que as plantas gostam mais? A maioria das plantas, que você plantar ali vai nascer, ficar uma planta muito bonita. Eles têm mais nutriente. Qual desses tipos é? Letra D. O que é a permeabilidade do solo e qual a sua importância? A permeabilidade do solo, pessoal, tem a ver com a capacidade dele reter a água ou não. Ano passado, não sei se vocês lembram, eu fiz esse experimento com vocês na sala. A gente pega areia, argila e terra preta e joga água. E a gente percebe o tempo que a água leva para passar por esse solo. Uns vai passar muito rápido, uns vai passar mais devagar, outros vão passar super lentamente. Isso é o que a gente chama de permeabilidade, a capacidade do solo, da água atravessar o solo ou não. Solos muito permeáveis, a água passa muito depressa. Então, por isso, ele retém pouca água, as plantas não nascem muito ali, porque fica pouca água, o solo seca muito rápido, antes da planta poder utilizar. Um solo pouco permeável já é o contrário, a água fica empoçada no solo, fica muita água. Isso para uma planta também é ruim, ela tem água além do necessário, ela pode apodrecer raiz, pode dar problema ali para ela. O ideal é um solo com uma permeabilidade boa para a planta, cair a água
passa, mas fica um pouco ali presa no solo para a planta poder usando de pouquinho em pouquinho para o que ela precisa. E a nossa última questão, a número 4. Cite 3 consequências do impacto ambiental no solo para a humanidade. O solo ele sofre com muitos impactos. Aqui o PET acima falava alguns deles. As enchentes, que tem aquela inundação, desertificação, que é quando o solo ele perde o adubo dele, ele vai ficando muito ressecado. Tem essa aparência todo rachado e ele não nasce mais nada, ele falta adubo, falta matéria orgânica. Então vai esfarelando e virando areia e vira um deserto. Um processo que se não fizer nada ele vai virar um deserto. Outra consequência é a falta de água, porque como falta planta, não tem a evaporação, aí não forma nuvem, não tem a chuva. Então são impactos que o solo, degradações que fazem no solo e que vão prejudicar em toda a região. Então por isso é importante cuidar do solo, saber manejar o solo, vai fazer uma plantação, saber certinho o adubo que precisa, a quantidade, se precisa irrigar, se não precisa. Tomar cuidado para não tirar aquela camada de matéria orgânica, de nutriente presente no solo, porque é o que as plantas precisam, e cuidar bem dele para ele não ficar assim rachado, sem nutriente, ou compacto, muito socado, que aí não nasce nada, ou a erosão que sai e leva pedaços de solo. É preciso ter cuidado. E cuidar o solo, a gente precisa de plantas ali. Não pode deixar um solo descoberto, porque isso ele vai ser maltratado, ele vai perder partes dele. Certinho, pessoal? Essa semana, então, eram só essas as atividades, bem tranquilo, muito fáceis. Vocês percebem que é coisa do nosso dia a dia, do nosso conhecimento aí, que a gente já sabe como cuidar do solo, como agir na preservação dele, medidas fáceis. E a gente já tinha visto esse assunto ano passado, quando estudamos sobre o solo. Então é isso, eu vou ficar esperando as atividades de vocês. Façam com muita atenção, com capricho. Qualquer dúvida, não se esqueçam, só me mandar uma mensagem. Vou ficar esperando por vocês. Até mais!